todos. Vamos ver um segundo exercício, ainda sobre variáveis aleatórias discretas. Desta vez vai ser o exercício 6 do capítulo 3 da coletânea, que nos pede o seguinte: pede para considerarmos uma variável aleatória discreta x com a seguinte função de distribuição que é dada. Na linha A é-nos pedido para determinar a outra função que descreve a variável aleatória, a função de probabilidade de x. Ora, para isso, voltamos à definição da função de distribuição. Se ainda estão lembrados, o valor da função de distribuição num dado valor x na reta real é a probabilidade acumulada até esse valor, incluindo, ou seja, a probabilidade da variável tomar valores menores ou iguais que um dado x. Ora, podemos escrever esta probabilidade separando-a em duas parcelas, começando por retirar o ponto x, probabilidades apenas à esquerda de x, e uma segunda parcela, a probabilidade do próprio valor x minúsculo. Ora, o que é que são estas duas parcelas? Começando aqui pela segunda, a probabilidade de x ser igual a um dado valor é precisamente aquilo que define a função de probabilidade, portanto é o valor da função de probabilidade nesse ponto x. A probabilidade à esquerda de x já não é o valor da função de distribuição nesse ponto, mas sim o valor da função de distribuição imediatamente antes desse ponto, ou, de maneira mais rigorosa, o limite da função de distribuição à esquerda desse ponto. Algo que já escrevi atrás de uma maneira abreviada, que é esta aqui, o valor da função de distribuição à esquerda do ponto x. E, portanto, esta relação permite-nos obter a função de probabilidade à custa da função de distribuição. A relação escrita de outra maneira, então, o valor da função de probabilidade num dado ponto é o valor da função de distribuição nesse ponto menos o limite da função de distribuição à esquerda desse ponto. E, portanto, usando esta relação entre a função de probabilidade que pretendemos e a função de distribuição que é dada, conseguimos obter a função de probabilidade. Esta igualdade permite-nos ainda dar uma diferente interpretação à função de probabilidade, como sendo a função que descreve como varia a função de distribuição. No interior dos ramos ou em qualquer região onde a função de distribuição é constante, esta diferença é nula e, portanto, a função de probabilidade com o valor zero indica que a função de distribuição não está a variar, não há probabilidade a ser distribuída. Fazendo as contas, na linha A, então, a função de probabilidade da variável x vai ser o seguinte. Portanto, posso dizer, tendo em conta a interpretação anterior, que a função de distribuição é quase sempre constante, portanto, a função de probabilidade que indica a sua variação é igual a zero em quase toda a reta real. Só vai ser positiva, onde a função de distribuição varia e, ainda estamos no caso discreto, as variações da função de distribuição são sempre deste mesmo tipo, descontinuidades, saltos no valor da função de distribuição, e, portanto, neste caso, a função de distribuição tem saltos em x igual a 0, x igual a 2, x igual a 4 e x igual a 6. Os valores da função de probabilidade são precisamente as variações que ocorrem nesses pontos, ou seja, o tamanho do salto que a função de distribuição dá em cada um destes valores da variável. Então, no ponto 0, a função de distribuição passa de 0 para 1/6, o salto que dá, a variação é de 1/6. No ponto 2, passa de 1/6 para 1/4, e, portanto, o salto é de 1/12. No ponto 4, a função de distribuição passa de 1/4 para 1/2, portanto a diferença é de 1/4. E finalmente, no ponto 6, a função de distribuição salta de 1/2 para 1, ou seja, um salto de tamanho 1/2. Ora, temos então definida a função de probabilidade. Uma verificação rápida seria somar estas quatro probabilidades, confirmar que a soma é 1 e, portanto, não há nenhum erro, pelo menos grosseiro. Na linha B do mesmo exercício, é-nos pedido para calcularmos algumas probabilidades e pode ser levado a pensar pelo exercício que o que devemos fazer é usar a função de probabilidade obtida na linha A. Na verdade, podemos fazer isso,
mas não é essa a melhor opção. Neste caso temos disponíveis ambas as funções que descrevem a variável, a função de distribuição e a função de probabilidade. É claro, podemos calcular qualquer probabilidade que se pretenda sobre a variável aleatória à custa da função de probabilidade. O que temos a fazer é essencialmente sempre o mesmo. Considerem aqui o problema escrito de uma forma geral. Estamos interessados num qualquer subconjunto de R e queremos calcular a probabilidade da variável tomar valores nesse subconjunto de R. Com a função de probabilidade, o que há a fazer é sempre a mesma coisa. É isto que podemos escrever desta forma simbólica. Portanto, o que temos que fazer é somar os valores da função de probabilidade em todos os pontos onde ela é positiva, obviamente, e que simultaneamente estejam na região cuja probabilidade queremos avaliar. Portanto, o que há a fazer é sempre isto. Isto poderá dar menos trabalho, em casos pequenos como este, somar um pequeno número de parcelas. Noutros casos poderá dar bem mais trabalho, poderemos ter que somar um grande número de parcelas, possivelmente uma infinidade de parcelas. E embora possamos fazer sempre isso, se tivermos a função de distribuição, se tivermos a sua expressão ou se tivermos acesso a valores da função de distribuição, essa será a melhor maneira de calcular, em geral, a maior parte das probabilidades em que possamos estar interessados. Então, avançando aqui para o ponto 1, o caso mais imediato é-nos pedido a probabilidade de x ser menor ou igual que 1. Ora, neste caso não tem nada a saber, portanto, eu vou ignorar a função de probabilidade, vou tentar usar o mais possível a função de distribuição. Este caso é imediato, uma vez que, pela definição de função de distribuição, esta probabilidade é precisamente o valor da função de distribuição no ponto 1. E, portanto, basta-nos olhar para a definição da função. No ponto 1, o valor da função de distribuição é 1/6. No ponto 2, um caso pouco mais complicado, queremos agora a probabilidade de x tomar valores superiores a 5. Ora, não há aqui grande novidade. Em vez de nos lançarmos a calcular diretamente esta probabilidade, basta reparar que se passarmos para o acontecimento complementar, se escrevermos isto como sendo 1 menos a probabilidade da variável tomar valores menores ou iguais que 5, caímos imediatamente no caso anterior. Precisamos apenas de um valor da função de distribuição, o valor da função de distribuição no ponto 5. Consultando novamente a função, no ponto 5, estamos no quarto ramo da função e, portanto, a função de distribuição em 5 vale 1/2 e temos então a probabilidade que era pedida, a probabilidade de x ser maior que 5. Os dois casos seguintes são um pouquinho mais interessantes. No ponto 3, queremos calcular a probabilidade da variável tomar valores no intervalo de 0 a 2, excluindo o extremo inferior 0, incluindo o extremo superior 2. Ora, quando avançamos para o caso contínuo, estas igualdades, estarem incluídas ou não, vão ser indiferentes, mas aqui, no caso discreto, não podemos facilitar. A probabilidade está concentrada em pontos isolados e, portanto, incluir um valor da variável ou excluí-lo pode simplesmente alterar o valor de qualquer probabilidade. Ora, neste caso aqui, novamente, estou a pensar em usar a função de distribuição. Para isso tenho que pensar em probabilidades à esquerda de um qualquer valor, de uma qualquer abscissa. A questão aqui é o que fazer com este intervalo, 0 a 2. Isto consegue-se facilmente. Quando tenho dúvidas, faço simplesmente um esquema, que é uma coisa deste tipo. Eu estou interessado num segmento de reta com esta configuração, aberto à esquerda, fechado à direita. Para usar a função de distribuição, eu tenho que pensar em intervalos do tipo menos infinito até um qualquer ponto. E então, a minha ideia é escrever este intervalo com esta forma, como sendo obtido a partir da semirreta de menos infinito e fechado no ponto 2. E a esta semirreta vou ter que retirar, portanto vou escrever desta forma abreviada, vou ter que retirar a semirreta de menos infinito até 0. É claro que não quero ficar com o ponto, não quero considerar o ponto 0, vou ter que subtrair esse ponto, vou ter que o retirar e, portanto, eu posso pensar neste intervalo aberto à esquerda e fechado à direita como sendo obtido desta primeira semirreta, retirando-lhe a segunda.
Poderia escrever isto de formas mais rigorosas, acho que não vale a pena. Aqui a minha figura é simplesmente para me certificar de que a igualdade que vou escrever de seguida é correta, ou seja, a probabilidade de x tomar valores entre 0 e 2, incluindo 2 e excluindo 0, é toda a probabilidade à esquerda de 2, incluindo, e a essa probabilidade temos que subtrair a probabilidade toda a probabilidade à esquerda de 0, e como nós estamos interessados em 0, subtraímos também a possível probabilidade desse ponto. E o problema fica de imediato resolvido, é a diferença entre os valores da função de distribuição nos dois extremos do intervalo, consultando a função. Isto é de imediato 1/4 menos o valor da função de distribuição em 0, 1/6, ou seja, 1/12. O último caso é uma variação do anterior. Queremos novamente a probabilidade num intervalo, mas agora um intervalo fechado à esquerda, aberto à direita, a probabilidade de x tomar valores entre 2 e 6, incluindo 2 e excluindo 6. Ora, se concordaram com a resolução do caso anterior, aqui posso fazer algo semelhante, escrever isto como sendo a probabilidade de x ser menor que 6, para começar. Não estou interessado no 6 e, portanto, não escrevo a igualdade. E agora, a esta probabilidade, vou ter que subtrair a probabilidade da região em que não estou interessado, neste caso, a probabilidade de x ser menor que 2. Novamente, como eu estou interessado na probabilidade no intervalo incluindo o ponto 2, não vou subtrair a probabilidade desse valor da variável. A única diferença para a linha anterior é que aqui não aparecem as probabilidades de x ser menor ou igual a qualquer coisa. Em ambos os casos não temos a igualdade, mas como já vimos atrás, podemos continuar a usar a função de distribuição para calcular diretamente estas probabilidades, ou seja, a primeira parcela não é a função de distribuição no ponto 6, mas é o valor da função de distribuição imediatamente antes de 6, e a segunda parcela, igualmente, é o valor da função de distribuição imediatamente antes do ponto 2. Olhando novamente para a função de distribuição, no ponto 6 é um ponto de descontinuidade da função de distribuição e, portanto, imediatamente antes do ponto 6, isso atira-nos para o ramo anterior, o ramo onde a função de distribuição vale é constante igual ao meio. No ponto 2, igualmente, é um ponto de descontinuidade da função de distribuição. Imediatamente antes do ponto 2, estamos no ramo anterior da função de distribuição, o ramo entre 0 e 2, excluindo 2, onde a função de distribuição toma o valor 1/6. Temos então o resultado final, que é de 1/3. Ora, além destes casos vistos aqui neste exercício, de uma maneira geral, calcular a probabilidade de uma variável tomar valores em intervalos, quer sejam abertos ou fechados num lado ou no outro, conseguimos, tendo algum cuidado com as igualdades, onde devem ou não devem aparecer, conseguimos sempre calcular essas probabilidades à custa da função de distribuição. O resultado é sempre uma coisa deste tipo, ou a diferença de dois valores entre a função de distribuição nos pontos que delimitam o intervalo, ou os valores da função de distribuição imediatamente antes desses pontos. Isto termina a resolução deste exercício. Até um próximo. Fiquem bem.